Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Estou desligando o computador aqui do ladinho que eu estava em reunião com o Álvaro, nosso escritor famoso, internacional, que agora vai publicar em Portugal, né, gente? Dá licença, deixa eu dar um oi aí pra galera que tá entrando. E falando nele, ele já tá aí, ele já entrou, já vou colocar ele no ar, que hoje a gente vai fazer uma pocket live. Oi, Victor, querido! Oi, gente, deixa eu dar um oi pra quem tá entrando aqui. Hoje a gente vai fazer uma pocket live novamente, né? Na sexta-feira a gente entrou, acho que ficou uns 20, 30 minutinhos, o Álvaro e eu. A internet aqui tá daquele jeito. Já mandei pro Álvaro o convite aqui, vamos ver, daqui a pouco ele entra aí. Aí ele, ó. Olá! Oi, Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Álvaro? Tá bom o som? Sim? tá bom, tudo certo. Gente, então, Álvaro e eu estamos aqui para mais um almoço literário, né? Eu tô aqui brigando com as folhas, brigando com os originais aqui, que eu tenho muitos assuntos aí para contar para vocês. A gente estava mesmo conversando, Álvaro e eu, aí sobre a possibilidade da aleatoriedade da vida, né? E como é importante a gente, não digo projetar, senão vai ficar muito coach, né, Álvaro, o assunto, mas os coaches dizem, né? Tem que projetar, tem que pensar, estruturar, e aqui não foi projetado, mas foi falado, né? A gente jogou ao vento, assim, o Álvaro, parece que foi ontem que o Álvaro me ligou, me mandou mensagem ali em outubro, acho que foi, final de outubro. O Zé me Isso. mandou mensagem, né? Ó, o meu pai, passei teu contato e tal, né? Meu pai vai falar contigo. Lembra que eu te falei? Meu pai é médico, ele é escritor e tal. E aí, quando o Álvaro me mandou e eu tentei controlar os escritos dele, sugerindo uma norminha, assim, né? Sumário, aquela padrãozinha, né? Toda bonitinha, aquele livro a Água com Açúcar, né? Que todo aquela, como é que se diz? Aquela receita pronta que a gente aplica para todos. E o Álvaro disse: não, querida, temos que conversar. E a gente começou a conversar e ele me apresentou o mega projeto, né? Maravilhoso, que é aqui Os Errantes do Pensamento, os Pensarilhos, que já teve a leitura e o aval da doutora Alexandra, né, e da família. Então, assim, ó. E agora a gente finalmente, ele disse assim, eu quero lançar isso tem que ser 55, ou antes do 55, ele falou, né, Álvaro, é isso? Antes do dia 17. Isso. E, No e 50. agora, isso, e agora ele disse assim, ó, assinei contrato, eu disse qual é a data que a editora de Portugal lá te passou, a data máxima. Ele disse 6 meses. E eu fiquei calculando, eu disse, cara, é em agosto. É exatamente no dia lá, ou um pouquinho antes do aniversário dele. Então, como a vida é louca, né, Álvaro? Bom dia. Sim. Bom dia. É bem assim, né? Como a gente tinha conversado, a coisa começou bem rasa, assim, a gente conversando, e o que eu falei da outra vez, a gente precisa acreditar na aleatoriedade, na sorte, e tudo mais, quem cada um acredita em uma coisa, né? Só que se a gente não der o estímulo inicial, não adianta, a gente tem que definir, a gente tem que tomar uma atitude e fazer alguma coisa. O que eu falei para a Ed e também para o Zé Hugo, meu filho também, que entrou aí agora que estou vendo, o Zé Hugo, que devia estar aqui na live, mas ele deve estar com outras coisas envolvidas, mas assim, a minha esposa, a Ed e o Zé Hugo foram pessoas muito importantes para que definissem um limite para mim. Porque o cara vai escrevendo e não sabe, não se coloca limites e parâmetros. E foi muito importante a gente ter esse relacionamento de outubro até agora, para a gente poder envelopar um fragmento de alguma coisa para que a gente projetasse no livro. E eu estava falando para ela, esse livro agora eu me sinto terceiro, né? Eu não sinto mais meu, assim, eu falei com a minha esposa ontem, no domingo, falei para ela, mas que estranho, né? Puxa vida, não posso mais fazer nada com esse livro, ele não é mais meu, né? Eu assinei o contrato, direito exclusivo tal, eu não posso nem mandar para ninguém, não posso fazer, é muito estranho. Daí eu pedi assim, não, vou ler, né? Então, mas é uma nova fase. Eu acho que a fase que você agora vai ter noção de que o seu livro é um ente separado de você, que você vai poder
num segundo momento, num terceiro momento, numa crítica, ouvir elogio, tem que ouvir, aquilo saiu de você e pode gerar outras coisas, outros encontros, né? Como a gente tratou no primeiro livro dos encontros aleatórios, que a teoria, tudo começou ali com uma ideia que não é original minha, mas aqui o Poggio, que é um renascentista, ele foi lá e conseguiu captar um livro que virou o De Rerum Natura do Lucrécio, que tinha uma teoria dos atores, então juntou tudo, a aleatoriedade daquele momento com a aleatoriedade, e aquilo foi crescendo, e aí agora ele está aí, está finalizado, contratado por uma editora nossa de Portugal, uma editora tranquila, não muito espalhafatosa, a Ases da Literatura, que faz essa busca. Então vamos ver o que esse livro vai encontrar pela frente, né? Mas é isso, mais um átomo jogado nos encontros aí, né? Eu vou salvar a live depois e eu vou marcar a editora, porque a gente já está fazendo propaganda aqui, né? É verdade, não pode. Da editora e do livro, enfim, né? Não, mas a gente não está dando spoiler nem nada, né? A gente só está falando assim, fazendo propaganda gratuita e elogiando realmente, né, a seriedade e o trabalho. E assim, eu estou muito orgulhosa, muito feliz, vibrando muito com o Álvaro. Eu não sou mãe ainda, eu sou a mãe de pets, né? Mas eu imagino que o Álvaro está vivendo ali como um outro filho, né? Como se fosse pai novamente, e assim, naquela fase que o filho já tá de adolescente para a vida adulta, e tipo, não, eu tenho que confiar, eu vou deixar ele para o mundo, então ele tá mais ou menos assim com o livro dele, né? Com esse primeiro primogênito aí. E na verdade, daqui a pouco tu vai ser avô, né, Álvaro? Porque vai ter o segundo, o teu filhinho vai ter bebês, né? Então já tá no forninho aí. Spoiler também, né, gente? Fiquem atentos. A diferença do filho é que o filho você pode ir educando, mexendo o livro, como o Sócrates mesmo, né? O Sócrates falava assim, não vou escrever porque você não pode depois conversar lá com o que você escreveu e mudar, né? Então o livro aí tem esse fator, né? Você tem que assumir, tem uma coragem de assumir aquilo que você disse e lançar, e aí você vai mudar só talvez num segundo, num texto, numa palestra, sei lá. O livro é selvagem, né? Isso que é legal na escrita criativa, né? Olha, porque assim, ó, pode não dar nada? Pode, mas, cara, é muito louco, né? Dá muitas. Trabalhar com o sonho das pessoas, que o Álvaro disse, eu sonhei a vida toda em entrar nas letras, em ir para a literatura, a vida me levou para a medicina, mas eu estava sempre namorando a literatura, né? E agora que ele se permitiu a aleatoriedade da vida, né? Eu acho que tudo conspirou aí para. Gente, ele vai lançar em Portugal. Você tem noção, Brasil? Dorme com um barulho desses, né? É muito chique, né, esse meu amigo. Mas assim, ó, a gente entrou aqui hoje, tá, para falar isso para vocês. A gente já falou na sexta-feira essa novidade, que a gente ainda estava meio em choque, né, da notícia, que era muito recente. Agora a gente já está assimilando, ainda em choque, mas assimilando a ideia. Hoje, então, terça-feira, para quem está assistindo ao vivo, para quem está assistindo gravado, né? Na sexta a gente vai entrar de novo. Talvez aí o Zé, se tiver ao vivo com a gente, se quiser também, tá convidado, né? Para a gente entrar um pouquinho, fazer a nossa primeira live tripla do ano, né, Zé? De 2024. Nós estamos com uma ideia bem legal agora para janeiro, já era para ter começado, mas enfim, acho que tudo é no tempo certo. E nós vamos cumprir o que nós tínhamos acordado, né, Álvaro e eu. Temos um programa, assim, uma ideia de lives no Instagram, no YouTube. Na verdade, a gente vai fazer ao vivo. Até posso fazer a transmissãozinha aqui no Instagram, para lembrar o pessoal que a gente está ao vivo no YouTube, mas a gente vai transmitir de lá. A partir... Hoje é 23, gente. Hoje é 23, semana que vem acabou janeiro. Meu Deus. Semana que vem vai ser a primeira, então, a primeira live direto do YouTube. Então, a gente entra aqui ao vivo, só para lembrar vocês que a gente está ao vivo lá no Instagram, no YouTube. Aliás, se você não seguiu ainda, não se inscreveu no canal do Álvaro, tá? É @parafernos lá no YouTube. Vai ser muito legal lá as transmissões. A primeira vai ser terça que vem, nesse horário, e vai ficar salvo, vai ficar gravado. E a gente está pensando, eu falei janeiro, mas é fevereiro, né? A gente está pensando em fevereiro em fazer aí um esquema de transmissões, né, Álvaro?
sobre os rompemuros, né? A ideia aí do não canônico, do não tradicional, os rompemuros escolásticos. Essa foi a expressão que o Álvaro usou. Álvaro, por que esse título? O que tu tem em mente? Sim. O que acontece? A gente só percebe o lado de fora quando a gente ultrapassa e vai para fora. O que a gente quer dizer com rompe muros? Né? Não é nada de rebeldia ou revolta. É uma justiça histórico-metafísica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem autores que são simplesmente não falados, não ouvidos, não lidos, né? Assim como as mulheres na Grécia e tudo, aquela coisa tem só filósofos homens, né? Por que não? Mas teve uma lá, Hipátia, teve a Aspásia, a mulher do Péricles, teve a Xantipa, a mulher do Sócrates, mas tudo contextualizado, algum nome aqui ou acolá, que você mais escuta, mas existiram as pessoas, né? Existiram as pessoas sempre. E aí o que acontece? Eu tenho uma fascinação pelo período exatamente onde há uma brecha moral gigantesca que para nós aqui do Brasil é muito importante. É a brecha entre nossa tranquilidade do pseudo-paraíso que eles achavam que era, né? Porque o português ele não via o Brasil como um paraíso, mas via como uma exploração, diferente do hispânico. O hispânico tentou achar o paraíso na América colonizada pela Espanha, e o americano, mais diferentemente ainda, ele quis construir o paraíso lá e construiu, né? Então, nossa brecha moral é o seguinte: eles não vieram aqui em busca do paraíso, eles sabiam que não tinha paraíso, porque eles foram os primeiros a explorar os oceanos. Então a brecha moral era a seguinte: chegaram aqui e escolheram a exploração. Então, para mim, essa brecha moral dos anos 1500, do renascimento, das luzes, tudo isso aí, para mim, é uma balela, é uma falácia histórica que colocam para a gente nos manuais pedagógicos das escolas, e a gente vai crescendo achando que o renascimento foi o renascimento das luzes, a racionalidade. Pessoal, a racionalidade acabou com a Primeira e Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Essa é a racionalidade. E para nós aqui, a brecha moral, para mim, é gigante. Então, nessa brecha moral, onde havia uma confusão gigantesca entre o escolástico, que você não podia saber nada, estava tudo guardado dentro dos mosteiros, o conhecimento estava lá, represado, murado. E aqui fora, os selvagens. Então, o meu mote do primeiro livro é o paradoxo de Montaigne. Por que o paradoxo de Montaigne? Porque foi o primeiro a falar assim: não, pera um pouquinho, pessoal, civilizados são eles, nós somos os bárbaros. Nós invadimos o território deles. Então, essa brecha moral dos anos 1500, onde a gente foi achado e onde muitos foram trazidos para cá, inclusive eu, por exemplo, muitos de vocês são descendentes de hispano-portugueses, portugueses hispânicos. Então, essa questão. Então, para mim, esse momento onde os muros dos monastérios caíram, onde o Poggio Bracciolini, que era um intelectual italiano, descobriu lá onde ele foi buscar manuscritos antigos, um manuscrito fabuloso do Lucrécio, que é o mote do primeiro livro, a teoria dos átomos, a teoria da aleatoriedade, a teoria do Epicuro, da amizade e tudo mais. Isso aí misturou tudo na minha cabeça e juntou. A gente precisa romper esses muros, ressuscitar personagens históricos, filosóficos, literários que hoje não pertencem aos cânones. Inclusive a gente ia falar do Paracelso, acho que eu vou deixar só uma jogada dele aqui e depois a gente fala. O Paracelso, tá? O pessoal acha que ele é místico, alquímico. Não, ele era um médico, um físico, um médico daquele, no conceito daquela época, né? Que ele falou assim: não, pessoal, nada disso vale. Nem Hipócrates, nem Galeno, nada disso vale. Vamos começar daqui para frente. E ele foi um dos rompemuros mais impressionantes que tiveram. Então, para mim, assim, esses personagens, que tiveram ideias e que não prosperaram e que hoje a gente tenta resgatar, são o meu maior manancial intelectual. O meu maior prazer é mexer com essas cabeças
que foram simplesmente muitas queimadas, né? Como São Jerônimo, como Giordano Bruno, e outras totalmente negligenciadas, como Paracelso, Nicolau de Cusa e até mesmo o Pico de La Mirandola, vários, que alguns sobem de nome assim, mas eles foram fabulosos, né? O Nicolau de Cusa, por exemplo, ele antecipou e estendeu muito acima de Copérnico, e hoje a gente fala assim, revolução copernicana, como se, né? Bom, enfim, essa ideia do rompe-muros, é você fazer uma justiça histórica, é buscar lá, no meio do baú histórico, a coisa como ela é. Por exemplo, as mulheres, quer dizer que mulheres não pensavam na Grécia, não, existiam. Quer dizer que Safo, por exemplo, era lésbica? Não, ela morava em Lesbos, não? Ela tinha a questão do amor, era uma questão que saía. Você veja bem, Safo, por exemplo, é um exemplo fabuloso, né? Porque ela viveu no pós-guerra, então tudo antes dela era masculino, guerra, sangue. Daí ela veio e colocou o amor, né? Então, assim, ela é uma filósofa do amor. Então, essas personagens que são carimbadas, estigmatizadas com até palavras lésbica, não. A lésbica era porque ela morava em Lesbos, mas ela cultuava o amor, tanto masculino, feminino, o amor à natureza, todos os amores. Então, essas coisas que eu gosto de mexer. Eu gosto de mexer com conceituações históricas que estão estigmatizadas, que a gente precisa abrir para todo, e principalmente a nossa língua portuguesa. Essa é a minha maior luta, né? As questões da língua eu sei que mexem muito com o Álvaro aí, principalmente o quanto a gente se diz pós-moderno, nunca foi, né? Nem contemporâneo. O contemporâneo é um livro, esse primeiro livro do Álvaro é totalmente contemporâneo, mas fora isso, né? Porque a gente reproduz a geração Coca-Cola, os estrangeirismos e nada contra a língua inglesa, tá, gente? Eu acho que precisa, no mundo globalizado, tá tudo certo. Mas, assim, o quanto a gente deixa de explorar certas riquezas, né? Em detrimento de outras. E aí o Álvaro sempre falou isso, desde o início, desde quando a gente começou a ter reuniões aqui de trabalho, análise literária, o quanto a gente pode explorar na própria língua, e ele faz isso, ele samba na cara do leitor, na cara do gramático, ele faz o que ele quer, porque assim, ele cria palavras, ele usa sufixo, ele usa prefixo, ele faz a gente ir para o Google procurar para ver se... Não, mas o significado é esse mesmo? Aí teve uma frase lá que eu falei, a palavra era mouse, eu acho, bens e mouse. Eu disse, tá, mas esse mouse é com U, é adjetivo, ou tu quis dizer males, né, substantivo? Ele disse, não, eu quis dizer isso mesmo que tu falou, mas eu acho que fica melhor assim, estilisticamente. Então é para irritar mesmo, é para provocar, né? Então é muito legal ver o surgimento, o nascimento de um escritor que já existia, já era nascido dentro dele, né, dentro de si, um projeto escritor, né, que era muito promissor, e ver esse desabrochar para o mundo. E mais legal ainda é ver o quanto ele se dedicou para essas pesquisas, né, para trazer essa vida, essa materialidade à margem, a esses marginalizados, esquecidos, né, e fazer esse trabalho de decolonizar, né, porque na verdade ele está muito preocupado com a questão de discutir a colonização, mas no viés na contramão, assim, né? O porquê? Por que certas coisas são assim? Por que aceitamos narrativas ainda que nos foram impostas, né? Por que certos silenciamentos continuam? Por que a gente continua silenciando certas coisas, fingindo que não vê, quando na verdade é gritante na literatura, na história, na filosofia, etc, etc. Inclusive, gente, o Álvaro foi convidado já aqui para fazer parte da aula inaugural que teremos aí na disciplina de língua portuguesa, português instrumental, no curso de licenciatura História pela UAB Sul, primeira turma aí, ó, em 8 polos, né, 8 cidades aí do Rio Grande do Sul, e eu estou muito feliz que o Álvaro vai estar comigo nesse projeto, que ele aceitou, né? Muito obrigada, porque ele vai poder falar diretamente para futuros historiadores, futuros professores de história, e que estão não só em Sapiranga, aqui da região metropolitana, onde eu estou falando de Novo Hamburgo, né? O Álvaro está falando de Canoas, mas são cidades aí, ó, Nonuai, tem toda a questão indígena muito forte, né? Encruzilhada do Sul, Balneário Pinhal, então agora eu não vou ter que falar todos, né? Senão vai dar problema. Tapejara, Santiago, Sapiranga eu já falei, né? Não sei se eu falei Sapiranga, acho que eu fui falando, não falei.
e Santo Antônio da Patrulha. Então, assim, tem vários polos, várias cidades que contam a sua própria história de colonização, que tem também os seus filósofos, os seus pensadores locais, né? A sua comunidade que também ficou à margem. Então, o meu intuito assim, em apoiar projetos como esse dos jardineiros, né? É que essa ideia, essa semente seja lançada para mais jardins, para que mais jardineiros cuidem da ideia e para que mais pesquisas históricas floresçam a partir dessas narrativas não contadas, dessas mulheres invisibilizadas, né? Enfim, agora eu estou saindo um pouco ali da pauta do Paracelso, Nicolau de Cusa, Bartolomé de Las Casas e outros aí que a gente vai falar na sexta-feira um pouquinho mais, que a gente vai para o YouTube falar sobre eles, e que estão no livro 1, né, no Primogênito Álvaro, e estarão nos próximos também. Mas fica aqui a dica para você, né? O que tem aí ao redor, nas suas proximidades, que está à margem? Que história que está aí que não foi contada, que precisa, que merece, né? O que você pode contribuir para contar? A sua, da sua família? Não sei, né, Álvaro? De alguém, com Sim. certeza, né? Porque não é aleatório o fato de você ter caído aqui ao vivo na live, não é aleatório salvar essa live e ela tá aparecendo para você, o algoritmo vai jogando. Os átomos estão querendo te comunicar alguma coisa, né? Palavras finais aí, Álvaro. O que a gente pode dizer Sim, aí dessa... eu quero só lançar uma semente, é a seguinte. Eu era viciado em dicionário, tá? Minha esposa e meu filho sabem disso. Mas daí, olha só, eu estava numa canaleta onde eu achava que a etimologia das palavras eu tinha que acreditar naquilo. E daí quando eu era muito jovem, eu li Guimarães Rosa que ele escrevia dançar com S. Mas aí eu falei, não é possível, o cara desse escrever dançar com S. Daí quando eu entrei na faculdade de letras lá, quando eu era mais novo, o meu professor falou assim, cara, o Guimarães Rosa escreve o que ele quiser. Ele escreve dançar com S, talvez, porque o S parece uma dança mais que o C cedilha. Não, eu falei, e daí? Você não leu a palavra. Aí aquilo lá ficou na minha cabeça. Daí eu falo assim, poxa vida, quando eu me esbarro numa palavra, a palavra para mim, ela é difícil. Eu não aceito ela facilmente. Daí antes eu ia buscar as etimologias, a história, tarará. Agora não. Agora eu vou nas etimopedras. O que é uma etimopedra? A palavra que me esbarra, que me cai, e eu tenho que vencer ela de alguma forma. Não adianta eu entrar num livro de, sei lá, geografia, coisa de pedra, rocha. Não, aquela pedra vai significar alguma coisa para mim. Então, a questão das etmopedras nos jardins você tem que permitir você criar em cima das palavras e dos textos conforme você achar que vá aquilo provocar em outro um estímulo para que aquela produção se perpetue e tudo mais. Então essa é a questão. Eu acho que a gente tem que sair um pouco dos livros, dos dicionários e achar as nossas etmopedras nos nossos jardins aí diurnos, noturnos, imaginários, ficcionais, qualquer que seja os jardins que a gente vá procurar nas nossas etmopedras. Eu amo quando ele faz essas analogias, né? Porque aí a pedra, aí ele já junta lá o pojo, novamente. O pojinho estava aí há pouco tempo, né? A Hoje. gente chama de pojinho o Zé, né? O Zé é o nosso pojinho. O Zé mandou mensagem quando a gente estava na live aqui, que ele chegou há pouco em casa, não consegue entrar hoje, mas que sexta-feira ele topa. Então, ó, sexta-feira tá ao vivo, tá registrado, Zé. Compromisso agora. Sexta-feira a gente entra para fazer uma pocket live aqui nós três e a gente fala um pouquinho sobre a ideia do YouTube e de repente a gente destrincha um pouquinho mais ali o Paracelso, ou por que esses, né? Por que primeiro esses, não quer dizer que daqui a pouco nos outros livros o Álvaro não vai se dedicar a outros e a gente não vai fazer outras webinários, séries, enfim, a gente não sabe o que vem por aí, né? Mas o fato é que, gente, eu não consigo tirar da minha mente a imagem, eu fecho os olhos e eu vejo o Álvaro num webinário aí com algum autor aí falando, representante de Portugal, né, do país lusófonos, uma Inês Pedrosa, porque eu gosto muito da ideia de uma mulher discutindo literatura, também acho que isso é muito forte, né, uma outra vivência, e quem sabe algum aí dos países africanos, né, ou
da China, né, dos locais que falam a língua portuguesa, Timor-Leste, né, quem sabe o Álvaro aí discutindo com o Luiz Cardoso. Luiz Cardoso mudou a minha vida. Quando eu li o Requiem para o Navegador Solitário, que é um livro maravilhoso, né, eu me senti a Catarina. Eu disse, cara, eu sou a Catarina, que é a personagem do livro dele, né? A Catarina desculpa a redundância, vive a vida, né? Tá sempre assim, a procurar. A Mami, maravilhosa, entrou na live, tô acenando pra Mami. Ela vive a procurar o seu lugar e chega... eu tô dando spoiler, que coisa chata, né? Mas chega um momento do livro em que ela percebe que ela tá no não lugar, que o não lugar é o que cabe a ela e que tá tudo bem. E eu acho que é mais ou menos isso. O Álvaro tá tentando trazer, não é um lugar de destaque essas personalidades, ele entende que elas estão no não lugar e tá tudo bem, mas não é por estarem no não lugar que elas não merecem ser contadas, né? Que são narrativas menos importantes. Quer dizer que uma vida importa mais que a outra? Como assim, né? Sim. Então, é muito, muito legal esse projeto do Álvaro aí. Eu me sinto muito orgulhosa por ter sido escolhida aí para estar, né, no rolê aleatório completo. Aprendo demais com esse cara aqui. Gente, sigam, se vocês não seguem, tá? Ó, a Mami botou, tô atrasada. Te amo, Mami, te amo, tá? Linda, maravilhosa. E assim, ó, se vocês não seguem ainda o Álvaro, sigam, né? O Parafernos é um dos personagens aí, ó. Tô fazendo fogos. Agora eu aprendi, tem uns esquemas assim, ó. Eu tô muito blogueirinha, ó. Tem uns esquemas que ele faz, ó, viu, balões. Tô me achando. Quando a gente for pro YouTube, eu vou explorar os YouTube também. Mas assim, ó, o Álvaro é uma pessoa que entende muito de literatura, entende muito de filosofia, entende muito de história. Por quê? Porque ele, antes de tudo isso, ele foi um leitor. Ele é um leitor voraz. Então, não é do tipo, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Ele sabe o que ele está falando. E é por isso que eu sou muito grata, né? Por aprender. Eu sempre sonhei a vida toda em poder trabalhar com literatura, escolher os projetos e poder... ter uma conversa com pessoas que realmente exalam cultura, né? Na culturalha. Dá para dizer, Álvaro, que isso aqui é culturalha, né? De certa forma Culturalha. Né? A culturalha é uma mistura de tudo isso. São as paranarrativas dos parapersonagens e que se encontram numa culturalha onde todos podem se manifestar igualmente, né? É isso aí mesmo. E cada um leva a sua bagagem de etmopedras, abre na mesa e discute o que quiser. É isso aí, a culturalha. E o Álvaro ainda samba na cara da sociedade, porque ele questiona, por exemplo, uma das questões lá do plágio, né? Que história é essa, né? Nas notas, nas milhares de notas de rodapé que ele usa de propósito ali, o plágio. Está todo mundo preocupado com o plágio hoje em dia, quem escreveu o quê. E olha, Álvaro, que ironia, a gente está brincando com o algoritmo aqui, né? Estamos em era de inteligência artificial, em que o próprio computador, o algoritmo, vai lá e busca um pouquinho de tudo e não está preocupado com a autoria. Então, quer dizer assim, ó, a gente está vivendo uma redundância do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, e é justamente o contrário do que o Álvaro prega, no sentido de seja autoral, não fica se preocupando com o que é de quem, palavra minha é palavra outra, tá tudo bem, vamos dar voz e vez a quem ficou à margem, né? Isso aí. Álvaro, querido, obrigada, tá, por mais uma live aqui. Depois a gente vai ficar salvo, vai ser baixada lá pro canal do YouTube, @parafernos, inscreva-se lá. Nós vemos vocês na terça que vem lá no YouTube, não se esqueçam, né? A transmissão vai ser lá. E para fevereiro vem novidades aí, principalmente com a publicação internacional do moço aqui, que tá chique demais, muito maravilhoso. Obrigada, Álvaro. Bom dia para ti, tá? Obrigado. Tchau, gente. Boa semana. Beijo.